Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana vai bater um papo sobre água, sobre nascente, sobre floresta, sobre crime ambiental. E nós vamos falar com o doutor Gustavo Coelho, é de Cachoeira Itapemirim, mora na nossa terra querida e é advogado do direito ambiental e biólogo. Então ele está nessa área, está estudando, está correndo atrás para deixar a gente bem informado. Só que o doutor Gustavo não está no Brasil, está em Portugal, mas está nos atendendo com todo carinho e dedicação. Nós vamos bater um papo com ele por telefone. Doutor Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Cida. Boa tarde aí a todos os seus interlocutores aí do programa. Parabéns por levantar essa temática, acho importante e pertinente, já que nós tivemos aí um desastre ambiental, né, em Cachoeiro, que com certeza trouxe um impacto muito negativo aí para o nosso manancial principal aí do município. Isso é verdade, doutor Gustavo. Infelizmente, na crise hídrica que nós estamos, o Brasil tem passado por falta de chuvas, por falta até mesmo de cuidado da humanidade. Os nossos rios, as nossas nascentes, os nossos córregos estão morrendo e pedindo socorro. Como eu sempre digo aqui em algumas matérias que eu tenho feito, eu digo isso, o Rio Itapemirim está pedindo socorro. E o senhor tem acompanhado, mesmo fora do Brasil, está em Portugal, mesmo fora do Brasil, o senhor tem acompanhado. O senhor, como especialista, como biólogo, como advogado na área ambiental, o que o senhor acha? O que pode ser feito? Quais são as punições para este crime ambiental no Rio Castelo? Olha, esse evento negativo, ele configura um crime ambiental, né? Com certeza. Me parece, eu tenho acompanhado pelo WhatsApp aí dos grupos que eu participo. Eu sou da Comissão de Meio Ambiente da OAB, também sou membro da Associação dos Amigos da Bacia do Rio Itapemirim, então a gente tem acompanhado pelo WhatsApp, eu vi alguns vídeos e com certeza a Secretaria de Meio Ambiente, o IEMA já inclusive tomou a frente do assunto, porque é competência do IEMA o trato com a atribuição dos recursos hídricos. Então ele vai sofrer as punições administrativas, multas, enfim, vai ter que adotar medidas mitigatórias, compensações, e vai também, certamente, a empresa responsável vai sofrer uma ação penal, né, que é um crime de responsabilidade, que ela vai responder também na esfera penal, civil e administrativa. Doutor Gustavo, é possível, aqui no Brasil, há algumas horas atrás, caiu uma chuva forte, graças a Deus, é possível que esse produto químico que foi derramado no Rio Castelo, possa vir para o Rio Itapemirim, pode matar alguns peixes, a gente corre algum risco aqui? Olha, eu acho possível sim, porque atualmente eu não sei como é que está agora, eu estou 5 dias aqui fora do Brasil, eu não sei como é que está o regime de chuva, se choveu bastante. Quanto mais chuva, melhor para diluir esse contaminante, esse poluente, esse agente que caiu no rio aí, que está causando uma mortandade de peixes. Então, com certeza, dependemos da chuva. Mas se o rio está com uma vazão muito baixa, com certeza o impacto vai aumentar, porque o gradiente desse poluente vai ser mais proporção maior, né, com relação à vazão atual. Então, certamente temos que contar com chuva para que a chuva dilua esse agente poluente, contaminante, com mais água, né, para que isso não cause um impacto maior. Eu também ainda não sei não sei qual é o princípio ativo desse agente contaminante, eu não sei o que é. Me parece, eu não sei, que é de uma empresa, de um abatedouro, mas eu também não tenho certeza, então não quero estar aqui falando sem saber. Mas com certeza nós temos que rezar para que chova bastante, para diminuir a graduação desse contaminante em relação à vazão de água hoje existente. Doutor Gustavo, hoje, terça-feira, aqui em Cachoeira Itapemirim, choveu bastante, algumas horas atrás. Porém, não foi o suficiente. O rio ainda está em um nível muito baixo. Então, eu acredito que
eu não sei, mas eu acredito que não tenha diluído bastante esse produto químico. Mas mesmo assim o rio Itapemirim corre um risco porque as águas do rio Castelo vêm para o rio Itapemirim, né? E os nossos peixes, a nossa água que chega até as torneiras, essa é a preocupação da nossa população aqui em Cachoeiro. Olha, pela informação que eu tenho, que eu também não estou aí, talvez a Secretaria de Meio Ambiente possa dar informação mais precisa em relação a isso. A Citágua, a BRK, já se manifestou no sentido de que a captação foi suspensa, eles têm um quantitativo de água lá e parece que não vai ter problemas com a água para o tratamento de água para doméstico, né? Então, quanto a isso, a informação que eu tenho é essa. E também essa empresa tem a responsabilidade do que ela está colocando, né? Aí estou falando da BRK, do que ela está disponibilizando para as comunidades, né? De água para uso. Então ela tem um aparato de laboratórios que elas fazem análises quase que concomitantes. Então, assim, com certeza a empresa tem a responsabilidade de qualquer problema que venha a causar da água que ela está fornecendo para a população. Então ela é a mais interessada em não responder por qualquer dano que venha a causar, né, à população. Mas é preciso que a população fique mesmo atenta a isso, né? Mas me parece que a BRK já se manifestou no sentido de que não houve problema na captação, não haverá problema no fornecimento de água. E o rio, quando ele se junta com o outro braço, né? Então, certamente há uma diluição maior e talvez esse rio, o rio Itapemirim, nós temos uma vantagem, que ele é um rio lótico. Tem o rio lêntico e tem o rio lótico. O rio lêntico é um rio que ele corre mais no plano, então ele não tem a quebra o encachoeiramento, né? Que é a oxigenação natural que se faz no rio e que acaba autodepurando as águas. Então, pelo fato do rio Itapemirim ser do gênero lótico, ele também facilita bastante a autodepuração dele no decorrer do seu trajeto. Então eu acho que eu não posso precisar assim qual o problema que pode estar acontecendo aí, mas eu sei que as autoridades competentes já estão marcando em cima, já estão atentas, inclusive já tem indícios da empresa que foi a causadora, enfim. Eu acho que a população tem que estar acompanhando, mas não precisa se alarmar muito com relação ao fornecimento de água, não. Ok. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda no rio Itapemirim, o senhor tem observado em algumas matérias que nós temos feito aqui, o senhor nos acompanha, eu lhe agradeço. E, infelizmente, nós encontramos uma quantidade de esgoto sendo jogado no rio Itapemirim alarmante, foi assustador para mim quando eu encontrei essa quantidade de esgoto. E isso interfere muito também em um crime ambiental? Olha, o esgoto isso aí é uma coisa histórica, né, Cida? Em todo o mundo, as cidades foram... não dá para imputar crime ambiental a uma pessoa que joga o esgoto doméstico no rio, não. Eu acho muito difícil. Até porque esse serviço é um serviço que cabe hoje às prefeituras. O que é crime ambiental hoje, o que é passível de ser criminalizado, é uma indústria não dispor o seu resíduo adequadamente, o seu efluente químico, né? Então uma indústria que está, ou um comércio, ou um serviço, por exemplo, uma oficina mecânica, vamos citar como exemplo, uma oficina mecânica que lida com produtos oleaginosos. Essa oficina ela tem que ter um tratamento, tem que ter a destinação do óleo, da graxa que ela gera, o poço de gasolina, a indústria de mármore. Mas as casas hoje, elas ainda não poderão ser criminalizadas, porque esse serviço, na verdade, é um serviço que a prefeitura já predispôs em fazer, né? Ela já disponibilizou. O que se pode fazer é agir de forma mais contundente com as pessoas que não conectaram, por exemplo, uma rua que já passa a unidade coletora de esgoto, a casa não se liga porque tem uma fossa antiga. Então isso aí as pessoas têm que se conectar. Às vezes é uma conexão antiga, o prédio já jogava o esgoto no córrego,
córrego, aí não ligou no esgoto, na rede, né? Então isso tem que ser, mas isso aí tem que ter assim, por exemplo, tem que ser detectado esses imóveis que estão em situação irregular e notificados para que se adequem, para que liguem seus esgotos na rede, né? E caso essa casa, esse prédio, essa edificação não se adequa, aí sim eu entendo que ele vai estar cometendo um crime ambiental e pode ser penalizado dessa forma. Mas a princípio, antes de notificar, antes de dar ciência da situação, eu acho que não prosperaria uma imputação de crime ambiental para uma pessoa nesse sentido, não. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Volte comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. O esgoto pode prejudicar o rio, matando os peixes ou até mesmo secando. A falta de chuvas causa isso também, a gente sabe isso claramente. Temos sido um problema quantitativo e um problema qualitativo de água. Hoje eu entendo, assim, na minha concepção, que o maior problema de água é quantitativa. Ou seja, nós estamos sofrendo problema de escassez. Não adianta você tratar de 1 litro de água quando você não tem 1 litro de água para tratar, digamos assim, a grosso modo. Então acho que o brasileiro, a sociedade tem que se organizar para fazer cumprir a legislação que vai resolver o problema da produção de água, né? Cumprir a legislação florestal que não vem sendo cumprida. Para você ter uma ideia, existe uma ferramenta dentro do Código Florestal, que é o Cadastro Ambiental Rural, o famoso CAR, que ele já foi prorrogado pela 6ª vez, né? Agora foi prorrogado para 2018. E é uma ferramenta que em tese, preconiza o reflorestamento das cabeceiras, das áreas onde o continente recarrega as nascentes, entendeu? O problema é que essas águas estão descampadas, então toda a chuva que cai nas áreas descampadas, como nós estamos na região sudeste especialmente, é uma região muito acidentada, com a topografia muito acidentada, a água corre muito rápido na região continental, atingindo o mar numa rapidez muito grande, então ela não abastece o continente, o continente não tem a função de uma esponja para ir liberando a água gradativamente para manter as nascentes na época do inverno, na época da estiagem, por exemplo. Então, agora vamos entrar no período de chuva, setembro, outubro, até março, onde se encerra o período de chuva. Essa época era para a região continental, ou seja, as cabeceiras, né, a região onde está a grande maioria das áreas rurais, né, da área rural, esses locais eram para estar sendo abastecidos de água, retendo água para aguentar o inverno que vem depois, a estiagem. Então, por falta de reflorestamento, de outras tecnologias de retenção de água nas cabeceiras, a chuva que vai cair até março vai correr rápido para o mar e nós vamos ficar com a região a cada ano que passa mais seca e já então é um problema assim muito. Eu acho que o nosso problema hoje que nós temos que buscar é produção de água. A gente fala produção de água, como é que produz água? Deus é que faz a água. Eu estou dizendo produção da disponibilidade de água, criar mecanismos para reter a água nas cabeceiras e para alimentar nossas nascentes. Que mecanismo é esse? Reflorestamento nas áreas essenciais, nas áreas de recar, plantação da floresta ciliar, né? Hoje nós temos um grande déficit de florestas e a floresta ela está diretamente ligada à infiltração de água, né? Porque sem a floresta a água não infiltra, ela corre muito rápido sobre o solo e atinge o mar numa rapidez muito grande e não cria nenhum obstáculo para que a água dê tempo para infiltrar na terra, se purificar e brotar lá na nascente. Então esse é o problema. Agora, hoje nós estamos tratando de um problema que não é quantitativo, é qualitativo, é poluição, é contaminação. Também importante, né? Talvez se nosso rio tivesse muita água hoje, o Rio Castelo, por exemplo, esse volume de contaminante nem teria matado tantos peixes assim. Mas dada a estiagem, a seca, a perda de vazão, né, que nós estamos vivendo, qualquer esgoto, qualquer coisa causa um impacto muito maior. Aí eu acho que deu para entender assim, qual a importância do aspecto quantitativo
em relação ao qualitativo. Temos sim que ter água tratada, cuidar das nossas águas, tratar o esgoto, mas temos também que trabalhar, não podemos esquecer que sem água nós não temos nada a tratar, nada a fazer. É como se nós estivéssemos numa piscina vazia. Nós não vamos usar o cloro, o aspirador, porque não temos água para tratar. Então nós precisamos primeiro fazer voltar a ter a água. É verdade, doutor Gustavo. Eu costumo dizer que sem água não tem vida, porque a água é vida. Agora, o senhor falou uma coisa muito importante. O senhor disse sobre florestas. Nós temos que cuidar para que as nascentes voltem a aparecer, para que as nascentes apareçam, que elas estão morrendo, e isso é por falta de matas. E aí ainda a pergunta, o senhor como um profissional estudando, se especializando mais, daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito, o senhor acha que eucalipto pode secar a água? Toda planta, por exemplo, a banana, não se planta banana, a banana ela pode causar mais dano a uma nascente do que um eucalipto, porque ela cresce mais rápido do que o eucalipto, ela metaboliza mais do que o eucalipto. Então, vou plantar banana na nascente porque ela é verdinha, ela vai ser, se fosse por isso, ela estaria puxando mais água, evaporando mais água, metabolizando mais água do que o eucalipto. Não se planta nada em volta de nascente, na verdade. A nascente ela tem que ser cercada num raio de 50 metros, para que o gado não pisoteie, para que ela não seja assoreada, e deixar aquela capoeira, os insetos, os passarinhos, formar aquela capoeirinha, aquele matinho, e daqui a pouco vai vir plantas maiores, e gradativamente aquilo vai virar, vai protegê-la. Então, às vezes as pessoas ficam assim, porque eu não tenho dinheiro para plantar lá no morro, porque se eu plantar, realmente, hoje nós não precisamos plantar nada, nós precisamos cercar, delimitar as áreas e protegê-las. A própria natureza faz com que a capoeira apareça, o mato, depois vai nascendo aquelas árvores pioneiras, depois vai aparecendo as árvores clímax, porque as abelhas, os pássaros, eles polinizam esses lugares. Então não precisa do homem fazer nada, simplesmente é cercar a área de interesse social, socioambiental, né? Cumprir a função socioambiental da fala, que é a área de preservação permanente, e deixar que a própria natureza faça com que ela faça com que aquela área cumpra sua função ambiental em relação à produção de água. Então não tem que gastar tanto dinheiro. O dinheiro é cerca e manutenção de um aceiro em volta daquilo, para que no caso de um incêndio não pegue fogo lá e retorne a zero aquela vida que vai se formando ali. E Cida, nascente é isso. Aqui eu até cheguei a comentar com você hoje mais cedo. Eu andei aqui pelas ruas aqui de Portugal, aqui na cidade de Porto. A gente vê que as nascentes urbanas elas recebem uma fonte, uma coisa bacana aqui, água pura, as pessoas recolhem água aqui na rua, né? O carinho, né, que as pessoas têm pela. Aí tá Cachoeiro e em outras cidades, essas nascentes estão canalizadas, estão debaixo da terra, ligadas à rede pluvial. Então achei isso bem interessante que eu vi aqui, né, a valorização que as pessoas. Tá certo que é uma cidade que é fundada em 800, que tem uma cultura bem mais antiga que a nossa, mas a gente precisa aprender com esses exemplos e levar esses exemplos aí para o Brasil, para a gente poder, a população se afinar com essa forma de ver a questão ambiental, né? Eu entendo, Cida, que o que falta para o Brasil alavancar nessa questão ambiental é o interesse político, porque meio ambiente não gera dividendos políticos. Na verdade, meio ambiente é um problema, né? Um problema que o homem do campo não quer encarar, um problema que inclusive chegou. Cachoeiro ficou, os matadores de Cachoeiro ficaram impossibilitados de lavar a carne, tiveram prejuízos de alto volume financeiro, porque não tinham água para lavar a carne, né? Parou o abate de animais. Então o problema, hoje a gente vê que a limitação do produtor rural, não tem pasto,
né? Os pastos estão secos, não se planta nada porque não tem água para... Então o próprio produtor rural, se ele não mudar a sua concepção e cumprir a sua parte, fazer a sua parte de acordo com o que preconiza o Código Florestal, o futuro da propriedade rural é um tremendo deserto. É isso que está acontecendo já temos pontos de desertificação aí no estado do Espírito Santo, onde já não nasce mais nada, Cida. Não nasce mais eucalipto, não nasce mais capim, não nasce mais nada. São talhões que já estão com terra nua. Então, voltando aqui à sua pergunta, que eu acabei mudando a coisa, falando demais, o eucalipto é uma planta que metaboliza muito rápido, mas não é melhor o eucalipto do que o capim, tá? O eucalipto ele traz mais benefícios, ele reduz a evaporação de água, né, porque ele sombreia, ele troca calor com o meio, então ele refresca mais o ambiente. Já a pastagem não tem essas funções, né? Ele repele alguns insetos, mas ele também é corredor ecológico. Há algumas espécies, por exemplo, de aves, mamíferos, répteis, atravessam o eucalipto, mas não atravessariam capim, entendeu? Então você tem um fragmento florestal nativo, de essência nativa, um outro fragmento de essência nativa, e entre eles tem uma floresta de eucalipto, você tem um corredor ecológico. Já com o capim você não teria, porque aves mais sinistras, mais melindrosas, elas não atravessam no capim com medo dos predadores. Alguns animais também não atravessam durante o dia. Então a função ambiental do eucalipto é muito superior à do capim. O capim só tem função econômica, porque ambiental ele não tem nenhuma. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Volte comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Ótimo, é bom saber, porque até então, até mesmo eu pensei que o eucalipto seca a água, meu Deus do céu, mais um problema. E aí a ganância do homem, isso me preocupou um pouco. Mas, doutor Gustavo... Só para concluir, o eucalipto, ele só não é legal como qualquer outra cultura se você fizer uma monocultura de eucalipto. Pegar, por exemplo, toda a região serrana e fechar ela de eucalipto, né? Agora, se você fizer talhões de eucalipto em mosaico com essências nativas, ele não traz tanto problema, e afinal nós precisamos de uma madeira. A madeira é uma necessidade do homem, fazer cadeira, fazer porta. Então é melhor ter o eucalipto, né, do que nós derrubarmos os ipês, os angicos, os angilins, que são derrubados hoje lá na Amazônia. Ainda falando no produtor rural, que é o que mais sofre, porque o interior, o senhor sabe perfeitamente, principalmente aqui em Cachoeiro, eles estão sendo penalizados de todos os jeitos. Inclusive agora, com uma norma de ter que molhar as suas plantações durante a noite. Então, quer dizer, é complicado. E assim mesmo, em algumas cidades estão sendo penalizados. Quem molhar durante o dia corre o risco de ser multado. E aí as coisas vão se complicando de uma tal forma, porque eles vão tendo prejuízos também. É o ganha-pão do produtor rural, é o nosso alimento que vem das mãos dele, daquela terra sagrada que vem para nossa mesa. Então isso tudo é deprimente, né, doutor? Tudo bem que Deus também, Deus manda a gente, o homem tem que cuidar. A crise hídrica está muito grande, mas eu acho que ainda, tudo isso ainda diz respeito ao homem, acabando com a mata, acabando com as nascentes, acabando com nossos rios. Isso tudo tem muito, nós temos muita culpa nisso tudo, né, doutor Gustavo? Com certeza. O produtor rural, especialmente, Cida, é que, na verdade, a grande área de recarga, né, as nascentes estão distribuídas, a maior parte delas, a grande maioria, 99%, estão distribuídas nas áreas rurais, né? Os rios se formam nas áreas rurais. Então, está na mão do produtor rural cuidar desses mananciais. Só que o produtor rural, ele, talvez por uma tradição antiga, por ignorância, ou talvez até por ganância mesmo, entendeu? Não quer arredar um pé para
cuidar. É lógico que quando você fala em implementar um código florestal, em pegar lá um topo do morro, que hoje é pasto para ele, mal ou bem é uma área descampada, é pasto, e fazer com que ele plante ali, ou seja, quando ele plantar, ele vai, teoricamente, estar perdendo uma área, teoricamente também, útil dele, né? Vai estar perdendo, ou seja, o governo, quando implanta um código florestal, vai estar limitando a propriedade dele. E a propriedade, lá na Constituição, é um direito fundamental. Mas no segundo inciso, que fala, depois que fala que a propriedade, da Constituição Federal, que fala que a propriedade é um direito fundamental, está lá falando que a propriedade tem que cumprir sua função social. Então, ela é propriedade, ele é proprietário, mas ele não pode usar a propriedade de modo que a coletividade não tenha os benefícios. Então, quando ele não cumpre a parte dele, ele está causando um problema para a maioria das pessoas que vivem nas cidades, por exemplo. Então, ele não tem o direito de arar o terreno dele morro abaixo e soterrar o córrego que passa embaixo, porque ele está causando um dano ambiental coletivo, né? Ele não tem o direito de usar o solo de forma inadequada e matar os micro-organismos que produzem o humus, né? Ele não tem o direito de derrubar árvores, ele não tem o direito de soterrar córregos. Então, ele tem que cuidar, a propriedade dele tem que ter função social, né? Então, ele não pode tratar a terra, não é porque ele é dono superficiariamente da propriedade que ele pode gozar, fruir, produzir, tirar riquezas, né? Que ele também pode fazer da forma que ele achar que tem que ser. Existe uma lei que obriga que as propriedades rurais tenham no mínimo 20% de cobertura vegetal, que hoje nós temos aí 7%. E essa lei não está sendo cumprida pela própria pressão da bancada ruralista, que não quer arredar um pé. Então eu acho que o produtor rural, não digo aqui o sul capixaba, que eu acho que essa pressão vem mais dos latifundiários do norte do país, mas eles estão causando um problema sério, né? E estão cavando sua própria sepultura, porque não tem como mudar o regime de água, não tem como mudar o ciclo hidrológico, né? O ciclo hidrológico ele tem 4 fases: evapora, condensa, precipita, que é chuva, e filtra. A água não infiltra mais, e ele está tolhindo a ordem natural das coisas, pela forma com que ele vem criando, manuseando o solo, o que Deus deu para ele manusear. Então, se o produtor rural não entender que ele precisa agir de forma coletiva com toda a classe dos produtores e zonear suas propriedades, ver as áreas sensíveis, proteger as nascentes, ele vai acabar sem terra e vai acabar sofrendo uma intervenção, porque um dia esse problema vai ser tão grave que vai faltar água na cidade e aí ele não vai ter mais. Aí ele vai ter que fazer a força, né? Tem um ditado que fala: ou vai por bem ou vai por mal. Ainda há como ir por bem, né? Então, se o produtor rural hoje ele tem a responsabilidade de botar comida na mesa, ele tem a responsabilidade de produzir alimentos para a cidade. Se ele não mantiver uma condição para que ele continue tendo essa função, ele vai perder o direito dessa função. Aí sua propriedade vai ser limitada. Agora, acho também, Cida, que o Estado, que ensinou errado muitos anos, tem que voltar atrás e incentivar, pagar, criar impostos, criar formas de incentivo em termos de impostos, de benefícios, para as pessoas plantarem, ir lá ensinar como é que planta, criar mosaicos. Existe uma tecnologia muito grande que não dá para a gente ficar esmiuçando aqui, mas tem N formas, Cida, e eu posso te garantir isso, tecnicamente, do produtor rural dar a função social para as áreas sensíveis, para as áreas produtoras de água, para as áreas essenciais, para as áreas estratégicas na produção de água, na retenção de água, tá?
ganhando dinheiro, trabalhando e retirando riqueza daquelas áreas. Ele só não vai poder ficar passando trator, arando. Ele vai ter uma área perene que ele não vai poder mexer, vai fazer cortes seletivos de árvores, por exemplo, ele vai poder fazer, vai poder cultivar algumas variedades de plantas que ele possa estar retirando riqueza, mas sem cortar a árvore. Então tem formas de se ganhar dinheiro, inclusive mais do que ele ganha com boi, com certeza. Isso é matematicamente possível. Só está faltando também o Estado levar essa tecnologia, investir. Se pesquisa tanta coisa, mas não se pesquisa formas viáveis de se manter, de se produzir água nesse país. Então, eu acho que o Estado sempre está relegando a questão ambiental para os últimos planos, porque é mais fácil tocar como está. Chove um pouquinho, o povo esquece, e a gente percebe, e a gente vai percebendo que ao longo das décadas, o nosso rio está com as costelas de fora, né? Está com a redução da sua ictiofauna, peixes que existiam aí não tem mais, né? Então quem conhece bem o nosso rio sabe o que era esse rio há 40, 50 anos atrás, o que ele é hoje. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Volte comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Com as histórias que os meus pais contam até hoje, eu fico cada dia que passa mais triste, mais decepcionada. E eu tenho esperança que a população consiga colocar na cabeça da população, de todos, indústrias, comércios, poder público, o João, o Pedro, para começar a economizar, plantar, cuidar das nascentes, porque a solução são as nascentes. E acho também que o senhor tem toda a razão. Eu acho que o governo tem que se preocupar e começar a dar incentivos, porque sozinho o produtor rural não vai conseguir. Principalmente com a crise financeira que nosso país... Hoje não tem como o produtor rural assumir isso sozinho. Nem que se crie mais um imposto. Cria-se tantos impostos, não se cria um imposto para que esse dinheiro vá para exclusivamente, mas aí tem que ser exclusivo, porque o governo costuma desviar a função, né? Verdade. O fato gerador, né? Exclusivamente para implantar o Código Florestal, né? Eu acho que a gente pode fazer isso. O fato é, Cida, que se você olhar na escala de 0 a 10%, 9,5% dos córregos hoje, eles estão desconfigurados. Antigamente, os córregos eram serpenteados, eles eram sinuosos, estreitos e profundos, né? Os córregos, você quase não via o córrego, você via uma moitinha em cima dele ali e tal. Hoje, com esse negócio de arar os morros do lado, vem aquela chuva, joga areia pro fundo do córrego, né? O córrego foi soterrado, aí a água, quando você enche o copo de areia, a água faz o quê? Transborda. Então os córregos hoje eles estão com 4, 5 dedos de água, um palmo de água, o fundo dele coberto de areia, sem peixe bentônico, que são os peixes de áreas de locais mais profundos. Hoje você não tem mais vida nesses córregos rurais, praticamente. Você não tem. Antigamente a gente pescava, eu era moleque, eu ia de peneira, pescava traíra, pescava camarão pitu. Hoje está arriscado um bagre africano subir lá, feito uma cobra, atrás de ninho de passarinho que cai. Então não tem mais, acabou tudo. Destruíram tudo. 99% dos córregos hoje, se não tem mata em volta, está assoreado. Então nós precisamos rever isso. E essa bandeira, Cida, como você mesmo falou aí, é de todo mundo. O Estado tem que pegar a bandeira, levantar na frente, mas todo mundo depende de água. A indústria está sem água, o ser humano, o cidadão comum, ele vai ficar sem água ou vai ter uma água de cada vez com menos qualidade, um gradiente menor maior de agente poluente. O tratamento de uma água limpa é muito mais barato do que o tratamento de uma água suja, né? Então, assim, o leite sobe, o queijo sobe, a carne sobe, porque onde não tem... Pode ver, quando chove, pega uma estação longa de chuva, cai o preço da carne. Então a gente tem que
pensar que isso está impactando na nossa vida econômica, na nossa qualidade de vida. Então o cidadão, a indústria, o comércio tem que se unir em todos os movimentos sociais, socioambientais, para fazer esse código funcionar, porque eu acho que a única forma é isso, é implantando esse código, é implantando o cadastro ambiental rural, o PRA e o ZEE, que é o zoneamento ecológico e econômico, todos estão previstos e atrasados, com seus vencimentos atrasados no Código Florestal de 2012. Concordo plenamente com o senhor, estou junto nessa batalha. SOS Rio Itapemirim, SOS Água no Brasil, no mundo. Estou nessa de braços abertos, doutor Gustavo. Nós temos mais uns minutinhos para a gente concluir o nosso programa. Como o programa é visto no mundo todo, porque é uma web TV, eu quero deixar aqui o meu apelo às pessoas, o ser humano. Cuide do maior patrimônio que nós temos nessa vida, além da saúde, a água. Cuide porque é um ouro que não tem preço. Doutor Gustavo, vou fazer uma pergunta indiscreta, claro. O senhor está passeando, o senhor está estudando, o senhor foi dar uma descansada em Portugal? Não, eu estou assim, logicamente que a gente acaba descansando um pouquinho, passeando, porque aqui o centro histórico aqui é maravilhoso, são construções medievais. Portugal, Porto, a cidade que eu estou, ela foi fundada no ano 800, então nós temos assim construções belíssimas, a gente faz consegue ver catedrais, qualquer lugar que você olha aqui é lindo, o Rio Douro aqui cortando a cidade, é uma coisa linda isso aqui, maravilhoso, o turismo aqui está cada vez mais forte, e a gente não tem como não passear, não conhecer, mas na verdade o que eu vim fazer aqui é tentar um mestrado ou um doutorado, buscar me aperfeiçoar mais nessa área ambiental, né? Porque aqui nós temos faculdades de direito e também na área da biologia, que é minha outra vertente, né, que eu também sou graduado em biologia. Então estou vendo qual que seria mais viável aqui para mim, conhecendo as instituições, as temáticas de mestrado que tem aqui disponíveis. Então pretendo sim, talvez até ficar aqui um tempo, se eu conseguir ser aprovado aqui no mestrado aqui em Porto. Mas aí não é de agora, eu volto, em janeiro eu estarei aí com certeza novamente, minha passagem já está comprada, mas já vou deixar as coisas bem engatilhadas aqui para, se Deus quiser, em setembro, outubro, eu já podendo estar retornando para cá. Mas depois que inventaram o avião é rápido, entendeu? Então eu vou continuar aí participando dos eventos. Eu já estava sabendo de tudo que está acontecendo aqui pelos meus grupos do WhatsApp. Eu sou um apaixonado pela minha cidade, entendeu? Mais apaixonado pelo Rio Itapemirim ainda. Tomo banho no Rio Itapemirim até hoje. Fiquei muito triste, muito abalado com o que aconteceu. E a gente não pode mais aceitar esses acidentes ambientais, esses crimes, esses vacilos, como aconteceu no Rio Doce há pouco tempo. Isso é inadmissível, sabe? As empresas elas têm que ter um controle tal que não permita um dano dessa natureza. A gente vê mortandade de peixes, isso não é admissível. Enquanto nós estamos cuidando aí, Cida, de macro problemas ambientais, quer tirar esgoto de rio, quer dar destino a resíduos sólidos, aqui na Europa se cuida de micro problemas ambientais, porque isso eles já resolveram há muitos anos. Chegou a hora da gente mudar, da gente tratar a água com respeito, entendeu? Eles já estão aqui cuidando de problema de princípio ativo de remédio, que aumenta o índice de peixes macho, fêmea, cuidando de coisas que a gente ainda nem pensa em cuidar, entendeu? Então eu acho que a gente precisa dar um passo à frente, pelo menos nesse sentido, porque é muito caro você recuperar água, você produzir água, é muito caro e muito lento você recuperar solo, e o que tá se fazendo no Brasil aí é uma vergonha, quase no mesmo tamanho do que a gente vê nesse Congresso Nacional Brasileiro, sabe? Eu não estou falando aqui brasileiro de longe, não, eu estou aí já em janeiro, estou falando da minha terra, não é porque eu estou aqui que eu estou falando isso não, mas eu saí daí muito triste com o que eu vi, com o que eu estou vendo, sabe? A gente está numa política muito degradante, vendo tendo essa opressão goela abaixo aí desse Congresso,
Isso desestimula muitas pessoas do Brasil. A gente precisa mudar esse quadro. O brasileiro precisa tomar mais à frente. Os setores, a sociedade civil organizada precisa tomar mais à frente e não tolerar certos tipos de coisa. Especialmente as questões ambientais, né, que serem relegadas aos últimos planos. Eu acho que a gente precisa botar isso no primeiro plano. A única coisa que a gente tem de bom é isso, é a nossa qualidade de vida, porque o resto está tão difícil já, está difícil ganhar dinheiro, está difícil ter segurança, está difícil ter saúde. Então, pelo menos se a gente tivesse aí um ambiente, um Rio Itapemirim com balneabilidade, teríamos aí né, alguma coisa para se divertir. É verdade, doutor Gustavo, infelizmente o programa chegou ao fim. Eu lhe agradeço a atenção, muito obrigado. Eu espero que em breve possamos estar juntos e te convido para sentar no Rio Itapemirim, no meio do Rio Itapemirim, como eu gravei anteriormente, para a gente falar mais sobre o nosso rio. Um abraço, sucesso, aproveite aí, viu? Ok, Cida, obrigado pela oportunidade, parabéns por estar levantando essa temática. Eu acho que você é uma pessoa aí que tem persuasão. Eu gostei da forma que você está levando essa temática aí. Eu acho que você tem um potencial grande de transformar os cidadãos dessa cidade. Então trabalhe forte aí que a gente vai ter para te ajudar daqui uns dias, tá bom? Se Deus quiser. Obrigado, doutor Gustavo. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.